Seja bem-vindo ao Cine Terapia, aquele momento onde você para assistir uma série, um filme e ao mesmo tempo acessa questões inconscientes. E essa minissérie me foi assim muito pedida. Eliette, analise a minissérie Ângela, né? Por quê? Porque eu percebo que tem muitas mulheres presas em relações tóxicas, abusivas e estão querendo compreender todo esse processo na sua própria vida amorosa, nas suas próprias questões. Mas antes da gente começar a análise, eu quero te fazer um pedido. Curte esse vídeo, compartilha, tá bom? Essa é uma forma de você auxiliar o crescimento desse canal e também levar para mais mulheres. Para quê? É tempo de despertar, de sair desse lugar de submissão, de se considerar culpada, que é isso que a nossa protagonista da série ela acaba aceitando tantos maus tratos. Por que será? Então vamos começar a nossa análise? Então a série é Ângela, que é a história de uma mulher casada com Gonçalo, que para quem olha do lado de fora, meu Deus, uma vida perfeita, um homem muito bem sucedido, um empresário, que tem uma esposa instável emocionalmente, desequilibrada, que quase mata a filha e ainda assim ele carrega essa pobre mulher doente nas costas, porque é isso que ele manipula e mostra para a sociedade e mostra para os amigos, o tempo todo falando que ela tem crises de ansiedades. Então ele vai manipulando ela ao longo da história do casamento deles, né, que a gente vai vendo ali na série, e minando a sua autoestima. Mas a Ângela, ela parece ter essa vida perfeita, mas só ela sabe toda a dor que ela carrega. E por que que isso acontece? Eu acredito que vocês focaram muito na relação dela com o marido, né? E o fato, claro, dela ter conseguido se libertar no final. Mas o que eu quero trazer para você é o que você não viu, ok? Por quê? Porque a Ângela é uma mulher sem pai. O que que não aparece na série? O que que não é falado na série? Nenhum momento sobre o pai dela. E o que que mostra ali? Exatamente uma mulher que eu falo sempre para vocês, a donzela, a mulher em busca de um salvador, em busca de um resgatador. Por isso que ela se apaixonou inicialmente pelo Gonçalo, porque é um homem que resolve, é um homem que cuida, é um homem que veio resgatar e salvar ela dessa relação com a mãe, porque o tempo todo ela foi criada em que tipo de lar? O que fez ela achar tão normal, como ela diz lá no último episódio, quando ela tá ali falando, né, lá no tribunal, eu achava normal ele me desprezar e me insultar. O que faz uma mulher acreditar que é normal ser insultada, agredida, humilhada, diminuída, se não for o fato disso ser normal desde a sua infância? Então a mãe dela é uma mulher que tem esquizofrenia, um transtorno mental, que é uma pessoa totalmente instável, uma pessoa que vai se deteriorando ao longo da vida. E ela vai olhando para essa mãe e começa a acreditar que ela pode se tornar igual a mãe, porque todo mundo diz para ela: olha, isso daqui é hereditário. Então ela já cresce nesse medo, nesse lar disfuncional, nesse lugar que esse pai que a gente não sabe quem é, mas que eu posso imaginar pela identidade da Ângela, que era algo totalmente disfuncional e agressivo, tá? Pelo menos a mãe dela, a gente percebe essa instabilidade emocional. Então, um lar de medo, um lar de preocupações, que a qualquer momento algo ruim vai acontecer. E aí ela se casa com o Gonzalo, conhece ele na faculdade e ele é o quê? Um homem exatamente que faz com que ela sinta diminuída, humilhada e com medo o tempo todo. Eu não sei se você conseguiu perceber que além dela sofrer violência física e emocional, o que acontece com ela? Ela tem muita vergonha da história dela. Ela se sente culpada e ela se desculpa o tempo todo. Então ali naquelas amizades ela finge estar bem o tempo todo, ela finge, né, que tá tudo bem e que realmente ela não está se sentindo bem, e o quanto esse marido é acolhedor, é protetor. Por quê? Porque ela tem vergonha, tá, de contar para as pessoas que ela está apanhando, porque no fundo
ela apanha, mas tudo bem, é culpa dela apanhar, porque afinal de contas ela quase matou a filha, ela esqueceu a filha no carro, então óbvio que ela merece apanhar, ela é culpada, ela é má. Isso que vai ficando internalizado dentro da mulher, tá? Uma mulher com aquele perfil psicológico da Ângela, ela é culpada. Por que ele bateu nela? Porque ela esqueceu o terno. Então ela é culpada. E ela começa a sentir vergonha como se ela fosse um erro o tempo todo. E ela se sente o quê? Eu sou uma mãe ruim. Eu não queria ter filhos. Eu não dava conta de cuidar das minhas filhas. E aí, como o Gonçalo, que é um homem com fortes traços narcisistas e que ele se preocupa apenas com as aparências, ele finge uma família perfeita, ele quer uma esposa perfeita, ele quer filhas perfeitas. Quando as coisas não saem como ele quer, ele acaba o quê? Descontando e culpando ela por tudo de ruim, por tudo que não dá certo, ok? Então, inclusive lá no tribunal ele falou, eu casei com ela, quando eu a conheci ela era a melhor da faculdade. Quando eu conheci ela era uma mulher inteligente, mas por trás dessa fachada perfeita, escondia uma mulher em desequilíbrio emocional. Uma mulher instável. Uma mulher que exigia muito, me demandava muito emocionalmente. Mas ele não contava em nenhum momento as coisas que ele fazia com ela, porque, óbvio, ele não queria fazer aquilo. Ele só fazia porque a culpa era dela. Então, o que faz uma mulher concordar com isso como normal? Eu quero que você pare e pense. A mulher foca muito em querer saber sobre o narcisista, mas o mais importante é saber por que eu aceito isso e chamo isso de normal. Por que eu tenho vergonha e justifico a agressão física, a agressão emocional. Então ela defende e ela protege o marido por se sentir culpada. E é quase como se ela justificasse a atitude dele. E uma coisa que eu quero que você perceba no seriado, ela não confia no feminino. A Esther é uma mulher que o tempo todo, que ela é uma advogada, né, como uma boa mulher guerreira, salvadora, ela é o quê? Uma advogada. E ela tá ali orientando, dizendo, olha, o que você vive não tá certo, porque as pessoas percebem as marcas no corpo dela. E tenta alertar ela, no caso da Esther. E ela se afasta, ela nega a ajuda da Esther. Por quê? Porque ela quer um salvador masculino, ela está em busca, esperando ser salva e resgatada por um homem. Por isso que eu te falo, pelo pai, essa falta, essa ausência. Por isso que as mulheres se relacionam com homens tóxicos, com homens abusivos. Ou ela tem referência de um pai muito abusivo, ou ela tem essa falta e essa idealização de alguém que vem me salvar, que vem me resgatar dessa relação complicada com a minha mãe. Então a Esther oferece ajuda em um primeiro momento, ela não aceita. E aí aparece aquele homem lá, o Edu, né, que trama ali, né, com o marido dela, que é outro homem com fortes traços narcisistas, um homem cruel, que não se importa nem um pouco em destruir a vida de uma mulher desde que ele esteja recebendo dinheiro, porque ele se importa com o quê? Com ele. Né? Não se importa com a esposa que está grávida, isso é balela. Então, em nenhum momento ele pensa no mal que ele está fazendo para aquelas meninas, para aquela mulher e também para aquelas filhas dela. Ele vai lá e faz o quê? Se mostra para ela como um salvador, como um homem bom. Olha, eu fui contratado para matar você, mas aí eu te conheci e eu mudei de ideia. E aí ela, iludida que é, com um feminino extremamente ferido, esperando ser resgatado, esperando por um salvador, agarra ele e acredita em absolutamente tudo que ele fala. Apesar de que ela sente que não conhece ele, mas aí ele vai falando as coisas para ela, vai falando e ela pensa, como eu sou louca mesmo, como eu sou esquecida. Não, ele tá falando, então é verdade. Ela ignora o que ela sente. Né? Imagina uma pessoa que aparece do nada e diz para você que te conhece. Alguém que você tem consciência que você nunca viu. Né? Apesar de que ele vai trazendo ali as coisas do diário dela. Mas ela vai se agarra com ele, ela conta tudo, ela segue ele cegamente. Ela nem pensa
em falar com o advogado, nada. Ela vai seguindo como uma criança que precisa ser guiada, ser orientada, ser resgatada. Outra coisa também que eu não sei se você percebeu, mas ela é uma mulher extremamente desequilibrada e por isso facilita que o marido dela faça ela se passar como louca, como desequilibrada. Desequilibrada em qual sentido? Ela, no momento de raiva, ela pula em cima do marido no tribunal. No momento de raiva, ela age sem pensar. E uma mulher madura, uma mulher que está bem, ela não faz isso. Tanto que ele, né, com o manipulador que ele é, ele parece um príncipe em público. E aí faz com que ela se pareça totalmente desequilibrada. Então é isso que várias mulheres chegam até mim e eu converso com elas. Ah, ele é narcisista, ele é cruel, ele é mau. Mas o que acontece? Essa mulher está dependente financeiramente, não que a Ângela não tivesse profissão, mas ela, todo o dinheiro quem controlava era ele. Ele tirou ela do trabalho, ele tirou ela das amizades, ele cercou a vida que se resumia a ele. Então, quando a mulher está dentro de uma relação tóxica, abusiva, ao invés de ficar gritando, brigando nesse desequilíbrio emocional de querer provar que ela está certa, não, ela tem que parar e falar assim, não, eu preciso resgatar a minha autoestima, eu preciso criar um plano para sair dessa relação tão abusiva, porque nem sempre vamos ter Esther nas nossas vidas, porque que bom que na série mostra aquela mulher que leva ela para casa, que arruma dinheiro para ela, porque o marido corta todo o dinheiro, o marido tira as filhas dela, ela é louca? Ele interna ela. E quando chega ali, ela fica confrontando, é isso que eu falo, a mulher precisa olhar e falar assim, tá, ele é desequilibrado, ele é cruel, ele tem traços narcisistas, ok, mas eu estou aqui presa em tudo isso e o que eu faço para transicionar, o que eu faço para sair dessa relação? Resgatar a minha autoestima, parar de brigar, parar de bater boca. Inclusive eu atendi uma moça que ela se preparou 2 anos para sair dentro de uma relação. 2 anos onde ela silenciou, onde ela foi cuidar da sua autoestima, onde ela foi se organizar financeiramente, porque ela era totalmente dependente, onde ela foi se fortalecendo, fazendo cursos, fazendo terapia e se preparando para sair, entende? Então, é isso que eu quero que você perceba nessa minissérie da Ângela. É parar de esperar que alguém de lado de fora venha resgatar, venha salvar. Porque senão ela vai sair de narcisista para narcisista. De uma relação tóxica para outra relação tóxica. Entende? É isso, de silenciar e olhar para dentro. Então outra coisa importante, não se isolar, ok? Ter um trabalho, ter independência financeira, ter o seu próprio dinheiro, buscar ajuda, buscar terapia, tá? A primeira coisa que ele faz é tirar a liberdade e minar a autoestima dela. Deixa eu te dizer uma coisa, não é normal alguém que grita, alguém que xinga, alguém que humilha, alguém que distrata, alguém que está sempre dizendo que o outro está errado. Isso são traços narcisistas, sim, fere, ok? Então, assim, conversa, diálogo, não é normal. Então, se você está dentro de uma relação que a outra pessoa está sempre te criticando, dizendo que você está errada, dizendo que não está certa, sempre falando que você precisa mudar, fala, não, isso não está certo. Essa pessoa está me diminuindo, essa pessoa está atacando a minha identidade, essa pessoa está atacando a minha autoestima e me deixa depressivo, me deixa mal emocionalmente. Então, eu quero que você pense, será que eu tô sempre me desculpando, achando que eu sou má, achando que eu sou ruim? Mas antes de você olhar para o marido que está do seu lado, olha para as bases dos teus relacionamentos. A relação com a mãe, a relação com o pai. O que faz uma pessoa acreditar que o disfuncional é normal, tá? E o que é pior e triste, né? A mulher, ela tem muita dificuldade para ir lá e contar o que ela está vivendo. E como ela tem dependência emocional, dependência financeira,
o que que acontece? As pessoas começam a duvidar dela. Assim como a justiça não acreditou nela, as mulheres em volta também não acreditaram nela. Então é preciso que, desde um primeiro instante, a gente pare de proteger homens abusivos e comece a criar essa rede de apoio de mulheres que apoiam mulheres, de parar de achar que, ai, ela é mentirosa, ai, é culpa dela. Infelizmente isso acontece muito, tá? De mulheres que não apoiam mulheres. Então já falei demais, né? Então você vê ali que é um emaranhado de relações tóxicas e abusivas. E de onde vem? Das primeiras relações, da minha relação com meu pai, com minha mãe, e eu cresço acreditando que gritos, humilhações, agressão, viver com medo, ser errada é normal. Então vamos parar de normalizar o inaceitável. O que você me diz?